A saga dos X-Men número 11, conclusão das Guerras Asgardianas, muito sobre o passado de Magneto, justificativas para seus atos, para a forma como ele pensa, como que ele chegou a se tornar o terrorista tão perigoso que enfrenta os X-Men. Pois é, Chris Claremont gastou energia em pouquíssimas páginas, em 2 edições de X-Men Classic que saem nessa revista aqui, páginas extras de X-Men Classic. Então a gente vai contar tudo isso hoje, logo depois da vinheta, aqui no canal Fator X. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês a saga dos X-Men número 11 da Panini. Essa edição aqui, que traz a conclusão das Guerras Asgardianas, cuja primeira parte está lá em A Saga dos X-Men número 8. Já saiu também na coleção Marvel Vintage, que como a Saga dos X-Men número 8 já tem vídeo aqui no canal. E como eu disse na abertura, aqui dentro a gente também tem um pouco do passado de Magneto. As primeiras histórias dos X-Men com Chris Claremont, primeiro acompanhado do Dave Cockrum, depois já com John Byrne, depois Dave Cockrum novamente, elas foram relançadas nos Estados Unidos, numa coleção chamada X-Men Classic. Nessa coleção, Chris Claremont adicionava páginas a essas histórias, dando mais contextualização, fazendo pequenos retcons, e 2 dessas edições foram dedicadas a explorar melhor o passado de Magneto. Não a edição inteira, mas as páginas extras incluídas nelas. São X-Men Classic número 12 e número 19. E essas páginas extras estão aqui, logo depois da conclusão das Guerras Asgardianas. Então a gente vai contar isso para você também, vai explicar direitinho o que tinha lá, como sempre em 2 partes. Então eu vou fazer agora, em seguida essa parte do vídeo, o review sem spoilers, contando o conteúdo, quais edições estão aqui dentro, o que você vai achar, se eu gostei ou não da história, e até onde elas foram lançadas antes. Depois disso, eu faço o resumo completo. Aqui nesse caso, a conclusão das Guerras Asgardianas eu vou explicar melhor para vocês, porque eu já fiz o resumo completo quando eu resenhei aquele encadernado que eu acabei de mostrar. Então, vai ter uma diferençazinha que eu explico no resumo completo, mas as histórias do Magneto vão estar completinhas nesse vídeo. Na minutagem, você divide certinho. Então, se você quiser ver o review sem spoilers, para decidir se compra ou não a saga dos X-Men número 11, você vê essa apresentação, pula para o review, tem na minutagem, é a parte que vem em seguida essa. Se você quiser ver o resumo completo, porque já comprou a revista, quer só entender melhor o que você acabou de ler, ou você não vai comprar a saga dos X-Men número 11 por algum motivo, mas quer saber sobre o que trata a edição direitinho, você pula para o resumo completo também, não tem problema, como eu disse, a minutagem está aqui na descrição. Aqui na descrição você vai encontrar também o link para adquirir a saga dos X-Men número 11. Para adquirir as Guerras Asgardianas, caso você queira a saga completa, mas não esteja fazendo essa coleção. E vários outros títulos dos Mutantes que a Panini tem lançado mensalmente, mais algumas edições extras, especiais, encadernados e até ônibus. Tudo isso, quando você adquire por esses links que estão na descrição, você ajuda o canal Fator X porque você nos dá uma pequena comissão ao comprar por aqui. E essa é a única renda que eu tenho desses vídeos hoje em dia. Então ajuda bastante a adquirir mais revistas, investir no cenário, na infraestrutura que permite gravar os vídeos. Então agradeço muito se você puder fazer isso. Se você não estiver interessado em comprar essas revistas dos Mutantes, ou tiver com a coleção completa, você também pode fazer, para nos ajudar, uma doação via Pix, ou pelo número de celular, que é o primeiro item aqui da descrição, que é o meu celular pessoal. Inclusive esse dinheiro vai para a minha conta pessoal, que eu sou o único administrador do canal. Ou por esse QR Code que eu vou deixar aqui na tela. Por esse QR Code você também pode fazer um Pix para a mesma conta e ajudar do mesmo jeito. Agora vamos lá para o review sem spoilers de A Saga dos X-Men número 11 da Panini. A Saga dos X-Men número 11 tem 148 páginas. De novo aqui de 144, mas tem 148. Custa R$ 39,90 o preço de capa. Reúne as edições New Mutants Special Edition número 1, X-Men Anual 9 e páginas extras, páginas adicionadas na edição X-Men Classic número 12. E aqui o que a gente vai ter? Que a gente tem, como eu disse, a conclusão das Guerras Asgardianas. Tá? Não é sequência, então você pode ver que a primeira parte ficou lá em A Saga dos X-Men 8. Por quê? Porque teve um crossover dos X-Men com a Tropa Alpha, que saiu em A Saga dos X-Men 8. Aí as histórias dos mutantes continuaram correndo na sua revista mensal normal, tanto que a Saga dos X-Men 8 tem uma outra edição especial, mas que faz parte de Uncanny X-Men, que trazia o retorno do irmão do Pássaro Trovejante, o James Prodster, membro dos Satânicos, como inimigo dos X-Men buscando sua vingança contra os X-Men. E daí
veio a saga dos X-Men número 9, a saga dos X-Men número 10, e os X-Men voltam a confrontar o Loki só aqui. Então eu falei, né, tem um encadernado que eu mostrei aqui pra vocês, das Guerras Guardianas, Marvel Vintage, tá a primeira parte lá de A Saga dos X-Men número 8, e depois tá da número 11, mas aqui em A Saga dos X-Men tá na ordem cronológica certinha. Então as histórias que estão no meio realmente aconteceram no meio. Aqui o Loki vai buscar sua vingança, vai procurar uma X-Men específica que não está junto com o restante da equipe, que é a Tempestade, que inclusive nem estava na aventura original, na primeira parte com do crossover com a Tropa Alpha, mas vai abduzir ela, vai levar os Novos Mutantes junto, e isso vai levar os X-Men a uma missão de resgate, além das próprias aventuras dos Novos Mutantes em Asgard. Então, isso que você encontra nas duas primeiras edições. Depois, nós temos as páginas extras que eu citei para vocês de X-Men Classic sobre o Magneto. A primeira mostra sua origem pela primeira vez como sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, mostra sua esposa Magda. Em outras histórias, era mostrada na época como a mãe dos gêmeos Pietro e Wanda Maximoff. Isso foi revisto mais recentemente. Então a gente tem essa primeira contextualização que é muito legal, que mostra que ele não acredita no terrorismo e no fato de que os mutantes vão ter que lutar para sobreviver à toa, mas ele passou pelo pior da humanidade, né? Ele já viu a humanidade temer o que é diferente a ponto de desejar o extermínio de uma etnia sul, uma etnia humana. E ele acredita que o mutante é bem diferente do ser humano. Depois, tem uma aventura curtinha do Magneto no Brasil. Ele passa por outro lugar da América Latina antes e tudo mais, e mostra um tempo que ele trabalhou tentando resolver justamente esses demônios internos, né? Então ele volta buscando vingança contra os nazistas que fizeram tudo o que fizeram à sua família e a milhares de outras famílias. Isso é bem legal porque em A Saga dos X-Men, na edição anterior, a gente viu o Magneto inclusive se encontrando com outros sobreviventes do Holocausto e levando junto o Lince Negra, que é justamente a personagem que, ao feri-la, ele reviu sua posição, né? Outra personagem que também é judia, né? Também tem a mesma origem que ele, e ele vai levar ela, inclusive, melhor, levou ela na edição anterior ao encontro de sobreviventes do Holocausto. Por quê? Porque ela descende deles, ela tem inclusive uma tia-avó que ela não sabe onde está. Então, toda essa contextualização está no momento certo, é bem legal. No resumo completo você vai entender melhor. Mas a gente vê também como Magneto deixa de confiar nos governos da Terra, aí já na segunda aventura, e também está bem legal. Ó, tô recomendando demais essa edição, tá? Se você já tem as Guerras Asgardianas, pô, né? Compra a Saga dos X-Men número 11, 80% da edição é o que você já tem. Eu até entendo isso. Essas histórias do Magneto, uma delas saiu em X-Men Classic da editora Abril. Ah, essa parte das Guerras Asgardianas, tô falando aqui de cabeça. Se eu tiver errado, vou colocar a capa certa aqui no vídeo, mas saiu em X-Men 23, informativo da editora Abril. Eu lembro que tinha essa mesma capa, eu comprei no sebo, adorei a história, estava conhecendo o RPG na época. Já citei isso aqui porque eu comprei várias edições dos X-Men com histórias de fantasia, bem na época eu estava conhecendo Dungeons and Dragons, que agora tem filme, inclusive. E aí comprei a saga do Kulangat, por acaso, essa das Guerras Asgardianas, dessa segunda parte, inclusive. A primeira parte eu levei muito tempo para ter, crossover com a Tropa Alpha. E em X-Men Classic, então, saiu essa história do Magneto, que é a história que revisita a sua origem lá em Auschwitz. Mas a segunda história, que mostra ele na América Latina e termina no Brasil, são duas histórias muito boas. Então pode ser que você queira tentar fazer um combinado. Você já tem as Guerras Asgardianas, não está fazendo a coleção da saga dos X-Men, fala assim, não, vou comprar essa e vou procurar a X-Men Classic. Mas tá aqui a minha recomendação. Saga dos X-Men número 11. Mais completa, mais fácil de achar com todas as histórias. E isso, se você já tem as Guerras Asgardianas, infelizmente repete. Eu tô tentado agora não a pôr à venda. Tô pensando aqui se com a coleção da saga dos X-Men completa, Guerras Asgardianas completa, no número 8 e o número 11, que eu tenho todas até o momento, se eu não vou dar para alguém, inclusive, as Guerras Guardianas. Estou pensando nisso ainda. Ou vou manter aqui na estante, né, com um papel diferente e tudo mais, mas realmente, mesmo conteúdo, mesma tradução, reler as duas para fazer o vídeo agora. Agora vamos lá, o resumo completo. Gente, as duas primeiras histórias ocupam aqui, ó, 118 das 148 páginas da revista. Então sobra 30 páginas para o Magneto, mas fim da revista e tal. Por que eu estou falando isso para vocês? É bastante história para contar e eu revi meu vídeo sobre as Guerras Asgardianas, né, o vídeo que eu contei a saga completa quando eu recebi aquele encadernado. Eu já fiz isso quando saiu a primeira parte, quando saiu o crossover com a Tropa Alpha lá em A Saga dos X-Men número 8. Pedi para inclusive as pessoas se manifestarem, vocês se manifestarem nos comentários. Os comentários que tiveram sobre isso foram positivos, então eu estou fazendo de novo. Então eu vou deixar aqui o vídeo original das Guerras Asgardianas. Na descrição dele
na minutagem, tem o pedaço do resumo da parte que está aqui. New Mutants Special Edition número 1 e X-Men Anual número 9. Então você pode clicar nesse card, ou nas telas finais vai ter de novo, ir para o vídeo, ir lá na minutagem, pular, ver o resumo completo dessa parte, ou até da saga completa, se você não lembra ou não viu o nosso vídeo sobre a saga dos X-Men número 8. E agora eu vou fazer para você o resumo completo de X-Men Classic, das páginas extras de X-Men Classic, números 12 e 19, que estão encadernadas nas 30 páginas que restaram aqui em A Saga dos X-Men, beleza? Classic X-Men número 12, Um Incêndio na Noite. Mas ele começa a ter um pesadelo. Nesse momento a gente não sabe por que ele está tendo esse pesadelo, acho que são só memórias voltando. Tem até uma pequena explicação, né? Como ele foi rejuvenescido num evento que foi inclusive mostrado recentemente. Foi na revista dos Defensores, a publicação original, mas saiu recentemente em Fabulosos X-Men, edição definitiva, volume 4 da Panini. No começo da fase Claremont, o Érico Escarlate, o alienígena Shi'ar, trouxe ele de volta à idade adulta, mas com um corpo razoavelmente mais jovem, não com a idade que ele deveria ter. As memórias também voltaram e estão meio que mais recentes, né? Então elas estão à flor da pele, e ele está se lembrando do quê? De quando ele e Magda, ainda jovens, fugiram de Auschwitz, perto do fim da Segunda Guerra. Os nazistas decidiram executar aqueles judeus que poderiam servir de testemunhas dos horrores cometidos durante a guerra, durante a detenção deles no campo de concentração. Então iam executar Magneto e Magda. Magneto ainda não tinha esse nome. E ele salva a Magda, eles fogem para a floresta e conseguem sobreviver, apesar do frio, do inverno. Depois eles migram para os Cárpatos e de lá, já com Anya, né, com a filha do casal nascida, eles migram novamente para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais especificamente a Ucrânia. Lá o Magneto deixa a esposa e a filha em casa e sai procurar emprego. Consegue emprego com um oportunista que trabalha aparentemente para o regime soviético. Na hora de pagá-lo, ele quer pagar menos, porque diz que ele tem uma comissão, não foi o que eles combinaram. E os poderes do Magneto afloram naquele momento de raiva ali, ele sendo enganado, extorquido, ele precisa do dinheiro. E ele movimenta um pé de cabra com seus poderes magnéticos, dá um susto no cara, tudo sem querer, tudo inconsciente. O cara paga rapidinho o que deve para ele e ele volta para casa. A Magda tinha saído comprar comida para o jantar e quando ela volta encontra a pensão onde eles estavam instalados incendiada, né? Ela chegou a entrar, porque a Anya está lá dentro, o Magneto entra atrás, né? Ali que eles se encontram. Ele consegue salvar ela do incêndio com seus poderes, está tentando controlá-los, mas não sabe como eles funcionam direito, mas consegue salvar sua esposa. Quando ele está prestes a voltar, ele não está conseguindo fazer os poderes funcionar para ele conseguir ir salvar a Anya, ela está desesperada na janela. Chegam os homens da polícia soviética, o Magneto é apontado pelo seu empregador como um ladrão, como uma pessoa que não aceitou o dinheiro que ele ofereceu originalmente, né? Ele não conta a parte que ele estava roubando o Magneto. E a polícia começa a bater no Magneto, o Magneto perde a concentração, não consegue salvar a filha, implora o tempo todo, porque a filha precisa ser salva. Ela acaba morrendo no incêndio, sendo que ela podia ser salva. O Magneto fica bravo demais e o cara ainda fala, não, a culpa é sua, que foi o criminoso, não sei o que. O Magneto perde a calma, manifesta mais uma vez seus poderes de maneira inconsciente e mata todos ali com um disparo. Todos aqueles que estavam tentando detê-lo, né? O cara que extorquiu ele, depois a polícia e tal, mata eles com um pulso eletromagnético muito forte, tosta mesmo os caras. A Magda sobrevive, isso quer dizer que o poder do Magneto mesmo inconsciente foi bem seletivo, né? Foi fruto do seu ódio, do seu inconsciente mesmo. E é a hora que ela renega ele, abomina ele por ter matado aquelas pessoas, tá sofrendo muito com a dor da filha e parte. O Magneto, infelizmente, nunca mais vai ver Magda com vida depois disso. E ele desperta nesse momento terrível da sua memória e percebe que o que despertou essas memórias que, como eu disse, estão mais fáceis de ser acessadas, estão na periferia da sua mente porque ele foi rejuvenescido, trazido à idade adulta, mais jovem, tudo mais, elas parecem memórias recentes, mas também porque tem um incêndio acontecendo no prédio vizinho. Magneto hesita, tudo mais, vê que há uma mulher e uma menina novamente, quase sendo mortas pelo incêndio, são seres humanos, né, não parecem ser mutantes. Ele hesita, mas decide ajudá-las, decide socorrê-las. E depois diz ao pai da família que quem a salvou foi Magneto, aquele que eles chamam de terrorista, inimigo da humanidade, mas foi ele que fez. O cara fala, ó, você pode ser tudo isso, mas hoje você foi humano. Classic X-Men 19, Eu, Magneto. Então aqui a gente vai ver o Magneto encontrando uma base nazista escondida na América Latina. Eles foram se refugiar lá, fugiram dos julgamentos de Nuremberg, estão instalados lá, provavelmente com a anuência do governo, mas não estão fazendo assim nenhum experimento, nada disso, aparentemente, estão só aquartelados lá.
Magneto vem, ele usa seus poderes ativamente contra eles, tem fortes enxaquecas pelo uso excessivo do seu poder ainda sem controle, é um Magneto mais jovem, inexperiente com seus poderes, mas assim, muito poderoso a ponto de afetar seu cérebro o uso dos poderes. Moira também já tinha uma teoria sobre isso, que a gente vai ver mais claramente lá em A Gênese Mutante nos anos 90, mas aqui ele já manifesta um pouco disso. Derrota eles com facilidade, pega o líder nazista que escapou dos julgamentos de Nuremberg e entrega ele para o controle. Magneto fica o tempo todo se reportando ao controle. Aparentemente, esse controle é o governo norte-americano, né? Alguém do governo norte-americano, mas que não sabe que ele tem poderes mutantes. E depois disso ele vai para o Brasil. No Brasil, ele vai encontrar um contato, uma mulher chamada Isabelle, uma médica. Os dois até têm uma fé, mas não rola com o Magneto, ele ainda é muito recente para ele as memórias sobre a Magda, mas eles têm mesmo assim um momento de certa intimidade, conversam e tudo mais. E ela é executada durante essa conversa. Não pelo Magneto, por agentes do controle, a quem o Magneto se reporta, né? E eles vêm para eliminar ele. Por quê? Porque ele passou dos limites. Porque esse último nazista que ele entregou para eles, estava na América Latina tudo, mas era parte dos aliados dos Estados Unidos, dos nazistas que os americanos não queriam feridos, eles queriam que trabalhassem para eles na Guerra Fria contra a União Soviética. E eles sabem, porque o cara falou, o cara que o Magneto levou preso falou, dos poderes mutantes do Magneto. Então eles vieram aparentemente preparados, com um dispositivo que anulava os poderes e tudo mais. Nada disso adiantou. O Magneto dá uma surra deles com a maior facilidade. E aí termina a história chegando à seguinte conclusão: não dá para confiar nos governos, né? O problema deles não é se são americanos ou se são soviéticos. O problema deles é que são governos e governos humanos. E aí a história termina com o nascimento do Magneto vilão que a gente conhecia na época. Um conjunto bem interessante de páginas que o Chris Claremont escreveu posteriormente, mas para contextualizar mais esse personagem que lhe deu bastante profundidade nessa fase. E Classic X-Men 19, com a história Eu Magneto nessas páginas extras, é a última edição encadernada em A Saga dos X-Men número 11 da Panini. Então com isso a gente encerra o volume e encerra também o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, aproveite e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, volte para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.